Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, no dia 10 de junho, ela faria uma audiência na Assembleia Legislativa para discutir um contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa Fazer Educação. Fazer Educação Limitada. Foi convidado inclusive o secretário de Estado da Casa Civil, na época, né, chamava-se Marcel Dornas Beghini, e ele ocupava o cargo de secretário-geral de Estado quando da assinatura do contrato. Por alguma razão, essa audiência ela foi cancelada, mas o canal de Educação vai acompanhar toda a tramitação daquilo que nós chamamos de um escândalo na educação no estado de Minas Gerais. Afinal de contas, nós estamos falando de quase 349 milhões de reais naquilo que foi um contrato com empresas sem um processo licitatório que envolveu, né, um chefe de Estado, né, aqui em Minas Gerais, que é o ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, supostamente está aí respondendo essas denúncias, tá, gente? Então, o canal de Educação vai acompanhar essa audiência, tão logo eles remarquem, mas a princípio ela está cancelada aqui. Hoje o canal de Educação, gente, vai fazer aqui um panorama da queda do ex-secretário de Educação, Rocieli Soares. Lembrando que isso aqui é investigação que está acontecendo, os contratos já foram suspensos, a Secretaria ia pagar agora mais 50 milhões por um material que seria devolvido, aí seria entregue, né, para as instituições de ensino. Tanto é que nós recebemos, de fato, a convocação para buscar o material nas superintendências regionais de ensino. E, no entanto, esse contrato ele foi encerrado após a audiência que a deputada Beatriz Cerqueira, Lohana, o pessoal que estava lá, acho que o Leleco Pimentel participou também, com a procuradora, a doutora Marcela, procuradora-geral do Estado, que fez um panorama cronológico dos fatos, que eu vou apresentar nesse slide para vocês. Mas por que a gente fala que é um escândalo na educação? Porque há muito tempo não se via, né, gente, uma situação como essa. Nós estamos falando de 349 milhões de reais, acho que um pouco menos disso, né, envolvidos aí na contratação de empresas sem um processo licitatório, através de um registro de ata, que nós chamamos de registro de ata. Bom, aí nós temos aqui três figuras, né, que é do Rocieli Soares, ex-secretário de Educação, Romeu Zema, que foi no governo dele, e Helder Barbalho, porque também no governo dele, esta empresa também envolvida aí nesses problemas aí relacionados a materiais didáticos, né, o que parece também milhões de reais também, que aconteceu no governo, tá, gente? Não estou falando que ninguém aqui é culpado. Aqui nós estamos apresentando os relatórios preliminares e muito material de imprensa que eu reuni para fazer essa apresentação para vocês. Mas vamos conhecer um pouco a trajetória de Rocieli Soares, né, que é um cara que começou lá atrás, um político gestor com vasta experiência na educação pública, isso é inegável, né? Foi ministro da Educação no governo Michel Temer, chega em Minas Gerais, aqui em 2025, em agosto, depois da saída do secretário Igor. Ele que era diretor de escola, ficou pelo menos um pouco mais de 2 anos fazendo um trabalho muito bom à frente da Secretaria de Estado de Educação e com críticas que a gente sabe que todo secretário de Educação tem. Tá certo, gente? Mas, a princípio, a visão preliminar que a gente tem é que o Igor fez um trabalho e trouxe algumas mudanças aí do ponto de vista da gestão, tá, gente? Porque gestor que sou, tem que falar aqui, a minha experiência enquanto gestor trouxe algumas mudanças para cá. Ninguém aqui está falando de salário, ninguém está falando de piso salarial profissional, até porque ninguém teve competência para resolver esse problema. Que é um problema de governo. É um problema de governo, Romeu Zema, é um problema de governo, não é um problema de secretário de Educação que pode ajudar ou não, mas quem tem o poder da caneta está lá em cima. Vocês sabem disso, como é que funciona na prática. Se bem que para os 349 milhões aqui foi o poder da caneta também, né? Porque a pasta tem autonomia para fazer
obviamente, essas alterações, né, ou essas aquisições, assim como o diretor de escola também tem autonomia para gerir, dentro de um processo de gestão democrática, com transparência, com colegiado escolar, porque não é sozinho, mas ele tem uma autonomia também para administrar os recursos. Tem o tesoureiro que paga junto com ele, né? Antigamente o diretor pagava sozinho, hoje você, para pagar uma conta, você tem o tesoureiro, enfim. Mas nós estamos falando de uma figura que já foi ministro de Educação no governo Michel Temer, foi ex-secretário de Educação em 13, então experiência tem demais. No Amazonas, 12, 16, São Paulo, 19, 22. E aí aquela relação com essas empresas, né, que já começou lá atrás, e no Pará, 23 e 25, pegou carona aí para poder inserir Minas Gerais na aquisição desses materiais. Muito bem. Assumiu a secretaria em agosto, como eu mesmo disse, com o desafio de elevar o IDEB, criou lá, vocês lembram bem, o chamado detox pedagógico. Também criticou o IDEB, né, porque também o Rosselli sempre foi muito lúcido no quesito dizer que isso não é demonstrativo para valorar, né, o potencial que a escola tem. A gente sabe, tem muita gente que critica o IDEB, o Rosselli também é um crítico do IDEB, e implementou reformas, e tentou com o objetivo, vamos dizer, de implementar algumas reformas estruturais. Lá de trás já houve uma mudança nas caixas escolares, ele mantém essa lógica aqui no estado de Minas Gerais. Ele é conhecido por um perfil técnico articulador, mas também por gestões que, segundo algumas análises, foram marcadas por polêmicas contratuais e privatizações, que é bem a lógica do governo do Novo. Aí nós temos o seguinte, alguns conflitos. Nós temos a exoneração do Rosselli Soares, que se deu de forma amigável, junto com o governo, e por outro lado, o governo desmentindo, dizendo que não houve acordo. A publicação oficial não incluiu o termo a pedido, tá, gente? Ou seja, que ele teria sido exonerado do cargo depois que a Controladoria Geral do Estado apresentou alguns relatórios para o governo. Então o chefe da Casa Civil, que parece o chefe da Casa Civil, por essa razão está chamando, o governo sabedor da situação, toma a decisão de exonerá-lo do cargo. Tá certo, gente? E o Rosselli só defendeu que alegou problema de saúde, divulgou aí um balanço positivo da gestão. Bom, passando aqui, gente, dizer o seguinte, a carona, né? Nós temos aí um contrato de 348,4 milhões, não são 349 milhões, como eu mesmo disse, mas esse é o valor. E que é a suspeita aí do que foi utilizado aí nessa ata de preços aí, junto a essas empresas Fazer Educação, outras mais. O valor total está aí, são 3,5 milhões de exemplares de livros didáticos. Essa empresa Fazer Educação tem um histórico de contratos em gestões anteriores dos secretários, não é problema nenhum, desde que seja feito dentro da legalidade, é o que haverá de ser provado ou não a qualquer momento, a gente sabe que o processo está andando. E é incrível que o processo estava correndo e a secretaria já ia entregar mais 50 milhões de material desse contrato. E aí depois que a deputada fez a audiência na Assembleia Legislativa, houve aí a suspensão pelo novo secretário de Educação, Gustavo Braga. Esse método carona a gente fala porque é uma ata de registro de preço de São Paulo que dispensa a licitação própria em Minas Gerais. Isso virar moda, né, gente? Imagina só. Imagina se a gente começar a pegar uma empresa que tem problemas aí, já foram levantados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, problemas que impediriam, por exemplo, essa empresa de participar de qualquer processo licitatório. Hoje, se um diretor de escola colocasse ela, por exemplo, fizesse um processo lá no sistema do Estado e essas empresas participassem, elas não ganhariam, porque elas não teriam seus documentos lá aprovados porque tinha problema. Isso é o que a comissão levantou. E aí houve uma denúncia, gente, relatada inclusive pela controladora Marcela, a Marcela falou que havia uma denúncia, foi formalizada por um servidor público em dezembro de 2025, apontando supostas irregularidades no processo. Bom, o Intercept Brasil, que todo mundo conhece bem, ainda mais agora no Brasil, falando desse Intercept Brasil o tempo todo, né? E ela fez algumas apurações.
São 850 milhões que foram, a princípio, levantados em contratos que estão sob investigação. E tem uma operação também chamada Operação Capa Dura, gente. Essa aí da Polícia Federal que está fazendo essas apurações aí. Bom, segundo a reportagem do Intercept Brasil, as secretarias de Educação de Minas e de Pará, por isso a foto do Helder Barbalho aí junto com o Zema, a gente fala de Minas Gerais e Pará, eles realizaram compras de livros didáticos que somam quase R$1 bilhão com a mesma empresa. A investigação destaca que os acordos ocorreram nas gestões de Helder Barbalho e Romeu Zema, sob gestão direta de Rocieli Soares. A empresa, na Operação Capa Dura, é a Fazer Educação, apontada como alvo, e aí eu quero fazer uma correção, que não pela Polícia Federal, mas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que investiga supostas fraudes em licitações e organização criminosa no setor educacional. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Foram levantados aí com relatórios, e aí a gente montou esse slide para vocês. Fazer Educação com conexões interestaduais e indiciamento por fraude. Tá aí o símbolo da logomarca da empresa. E aí tá aqui, gente, a relação com Fazer Educação não é inédita. Rocieli Soares firmou contratos com as empresas também no Pará, totalizando 850 milhões sob investigação. O proprietário da empresa ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por suposta fraude em licitação e organização criminosa, conforme revelado pelo Intercept Brasil site. Eu deixo disponível na fonte aqui para vocês acompanharem. No final do vídeo nós temos um slide aqui com todas as fontes. Então não estou falando nada da minha cabeça aqui. Se essas fontes estiverem erradas, eu também estou errado aqui. Gente, o contrato de 348,4 milhões ele foi suspenso. Antes da interrupção, o governo estadual já havia efetuado o pagamento de 170 milhões de reais, fato esse denunciado pela deputada estadual Beatriz Cerqueira na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quando a Marcela estava lá, que é a controladora geral do estado, ela fez ela apresentou uma cronologia da investigação. Claro que ela não pôde tecer muitos comentários. Por quê? Porque a gente está falando de uma situação que está sob investigação. Então, a Marcela teve cuidado de apresentar esse cronograma que eu apresento na tela para vocês nesse momento. Dezembro de 2025, nós tivemos uma denúncia. Um servidor público formaliza a denúncia sobre supostas irregularidades no contrato de 348 milhões para a compra de livros. E como eu mesmo disse várias vezes, e foi apresentado também pela comissão, um material de qualidade duvidosa, tá, gente? Questionável. Material ruim para alguns. Janeiro de 2026. Relatório inicial. A Controladoria Geral do Estado emite o primeiro relatório preliminar confirmando indícios de falhas na gestão. Em abril de 2026, a conclusão grave. Um segundo relatório com conclusões contundentes, e aí sim, através desse relatório, né, gente, decidiu-se aí pela exoneração para que ele possa responder, né, essas supostas violações do ex-secretário de Educação, Rocieli Soares. Um relatório com conclusões contundentes entregue ao governador em exercício Matheus Simões. Então você vê que o Zema já tinha saído. 28 de abril de 2026, com base nos riscos apontados pela Controladoria Geral do Estado, o governo decide pela exoneração imediata do secretário Rocieli Soares. E aí se contrapõe aquilo que o secretário falou, o ex-secretário, que houve um acordo, que ele ia cuidar de problemas de saúde, enfim. Bom, mas nós temos outros pontos de tensão na gestão de Rocieli Soares. Privatizações e PPPs. Nós tivemos agora o leilão da B3, né? Na B3 para manutenção da infraestrutura de 95 escolas por empresas privadas vinculadas ao banco BTG Pactual. Um acordo milionário, tá, gente? Mensal e milionário. Não, vou melhorar. Um acordo bilionário, tá, gente? Com este banco BTG Pactual. Milionário mensal, bilionário seria para os 30 anos.
Tentativa de implementar política oficial para ampliar o modelo em Minas Gerais, barrado pelo Tribunal de Contas do Estado, que é a Escola Cívico-Militares. Se bem que é fato, né, aconteceu no governo dele, mas começou lá com o Igor, inclusive que levou à exoneração do ex-secretário Igor de Alvarenga. Conflito sindical, gente, quando é governo, acontece. É a forte oposição do Sindiúti com acusações de plataformização e a terceirização da educação pública estadual, que foi criticada por esse governo todo. Durante todo o período do governo, nós tivemos a crítica do Sindiúti, Canal da Educação também fez, em relação à terceirização da educação pública. É um governo que não encontra solução para a educação. Um governo que colocou na cabeça que, para melhorar a educação, tem que entregar para os outros. Ele só não pode assumir a responsabilidade das escolas. E enquanto ele está ali administrando as escolas, né, ele vai pensando em estratégias para entregar. Então vai entregar para fazer colégio Tiradentes, nada contra o colégio Tiradentes. Ele vai fazer programa cívico-militar, ele vai entregar para OS, organizações sociais, ele vai entregar para ONGs, ele vai entregar para todo mundo. Ele só não vai cuidar da responsabilidade, que é cuidar da instituição de ensino. E detalhe, para cuidar da escola, ele quer tirar todo mundo, ele só quer o prédio, ele não quer nem o servidor efetivo e designado, ele manda todo mundo cascar fora. Essa que é a questão. Eu não quero ninguém lá. E agora, para piorar nessa privatização, essa PPP, onde ele vai pegar os recursos financeiros, vai falar assim, ó, cuida da infraestrutura da escola. E a Beatriz Sequeira está mostrando que as escolas que eles estão, dessas 95 aí, pelo menos as que estão aqui em Belo Horizonte, algumas ela está visitando, ela visitou muitas até, a Beatriz Sequeira, deputada, ela mostrou que as escolas têm uma infraestrutura excelente, graças aos gestores escolares que fizeram um trabalho brilhante à frente dessas instituições de ensino. Incidentes públicos. Episódios como aquele do Mineirão, né? Que é aquela briga generalizada no Mineirão durante a aula de IA, geraram críticas severas à organização da pasta. Quiseram fazer uma gracinha lá para entrar pro Guinness Book e deu problema estranho. Nós tivemos também algo grave, algo que também deixou o governo bastante insatisfeito com a posição do Rocélio Soares, foram os dados antecipados do SAEB e do IDEB. Isso aconteceu, gente, antes da publicação oficial do INEP, o Rocélio Soares divulgou em uma aparente tentativa de validar sua gestão em meio às investigações. Estava muito ansioso, parece que os resultados saíram ali, e o governo de Minas classificou a nota do secretário como indevida e sem autorização, abrindo uma investigação interna para apurar o vazamento. Olha como é que feio, hein? Aí você perde o quê? Confiança. A tentativa de simular uma saída amigável gerou um desgaste ético significativo para o vice-governador Matheus Simões, que inclusive indicou o Rocélio Soares, e para a cúpula do governo Zema. Eu lembro disso porque o Igor, ele foi chamado, eu não sei onde que ele estava, se ele estava em Juiz de Fora, ele teve que sair de Juiz de Fora para ir lá em Sete Lagoas, ou vir aqui em Belo Horizonte, encontrar com o Matheus Simões, porque o Matheus Simões queria falar com ele para anunciar a exoneração dele. E ele indicou, quando eu digo o atual governador do estado, ele indicou o Rocélio Soares. Ele sempre quis ter o Rocélio Soares aqui. Eu não estou dizendo que o governador, gente, quis alguém que fizesse ou que ficasse envolvido em suspeitas, né, com essas empresas. Não estou dizendo isso. Talvez isso tenha sido até uma surpresa para o governo. Tá? Uma pessoa com uma pasta, com a experiência do Rocélio Soares, que é um cara que tem muita experiência mesmo, e com a melhor das intenções, vou pensar aqui porque está em investigação, fez esse contrato para trazer esse material para Minas Gerais e isso aí não pegou, não colou não. E aí está sendo investigado como algo escandaloso, tá, gente? Como algo realmente que chamou atenção até, ao que parece, da Polícia Federal. E a Beatriz Sequeira já esteve na Polícia Federal fazendo denúncias lá. E aí o governo de Minas, obviamente, apresenta o Gustavo Braga, que é um servidor de carreira e ex-chefe de gabinete, que tomou posse recentemente, né? Lá em Sete Lagoas, esteve lá
um evento com o governador Matheus Simões, que deu posse para ele. E aí ele traz o Gustavo Braga, que é um servidor de carreira e ex-chefe de gabinete, que assumiu a pasta com a missão de restaurar a estabilidade e a transparência na Secretaria de Estado de Educação. As posições dos principais atores envolvidos. Vamos lá. Rocieli Soares afirma que não teve acesso aos relatórios da Controladoria Geral do Estado, reitera que sua gestão seguiu princípios de legalidade e transparência em todos os processos de contratação. Por isso que ele supostamente, tá, gente? Governo de Minas declara que a exoneração foi baseada em investigações técnicas e reafirma compromisso negociável com a ética pública e a transparência administrativa. A empresa Fazer Educação diz estar à disposição das autoridades para esclarecimento e confirma a suspensão formal do contrato em maio de 2026, aguardando o desfecho das apurações. Material ela produziu. Controladoria Geral do Estado mantém o sigilo sobre detalhes para não prejudicar a apuração, que deve ser concluída em um prazo de 60 dias, focando na análise técnica dos contratos. Portanto, gente, dia 10 está cancelado, mas haveria lá uma audiência na Assembleia Legislativa para tratar sobre um relatório organizado aí pela Controladoria Geral do Estado. E o que parece foi cancelado. Desdobramentos e perspectivas futuras. Investigação ativa. A Controladoria Geral do Estado possui um prazo de 60 dias para concluir o relatório sobre as supostas irregularidades dos contratos de livros, o que definirá as sanções administrativas. O foco das autoridades agora, gente, é rastrear os destinos de 170 milhões que já foram pagos e garantir o ressarcimento ao erário em caso de confirmação de dano, tá, gente? A crise testa a narrativa de gestão eficiente do governo Zema Simões e pode influenciar o cenário político para as próximas eleições estaduais. Ou você vai achar que não? Você acha que isso aí não vai dar em nada? Tá tudo bem? Continuidade. A nova gestão de Gustavo Braga busca estabilizar a rede estadual e retomar projetos estratégicos, visando afastar as sombras de suspeitas éticas da pasta e, por isso, um secretário com o perfil do Gustavo Braga, que parece um cara que é um gestor, um cara sério, é um cara que conhece bem como que funciona a Secretaria de Educação, os órgãos públicos, o Poder Executivo em Minas, né, tem uma formação nessa área e, ao que parece, vai tentar organizar isso aí, para criar pelo menos uma ideia de, não só a ideia, ele tem que garantir isso. Olha, vamos melhorar a imagem da Secretaria de Educação, porque não está legal, não. Isso, de fato, desgastou muito o governo. E está desgastando cada vez mais. E aí, gente, eu estou apresentando as fontes, as referências, tá? Vocês conseguem todos esses aí nesses sites aqui que eu fiz essa apresentação para vocês. O Fator, G1 Minas e o The Intercept Brasil, né, onde eu falei de Aldo Barbalho, a Romeu Zema, secretário de Educação, é responsável por contratos de 850 milhões com a empresa suspeita de fraude. Bom, pessoal, é isso. Voltando aqui, né, vou deixar aqui, ó, a figura do Rocieli Soares, mas volto lá na página inicial, falando sobre essa questão aí, tá, gente? A queda de Rocieli Soares, contratos de 850 milhões de reais, um escândalo em Minas Gerais. Enquanto isso, a deputada Beatriz Cerqueira, nesta audiência com a controladora Marcela, ela estava lá tecendo os comentários, falando, né, do que ela viu, do que aconteceu, enfim, tá ela aí. Do momento desse monitoramento, em que nossas convidadas, ao fazerem análise daquilo que o governo fez ou não fez, apontaram uma preocupação com esse assunto. Então, por isso, nós estamos nessa audiência fazendo esse aprofundamento. Nós já fizemos um aprofundamento também sobre educação de jovens e adultos, nós temos um abismo da exclusão, né? Foi no último dia 21, e agora nós estamos fazendo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, coloque os comentários aí. E eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que isso atrapalhou de alguma maneira o governo de Romeu Zema? Vocês acham que de alguma maneira isso prejudica a imagem de Matheus Simões no governo de Minas, gente? Lembrando que ele é candidato ao governo de Minas, né? Coloca nos comentários, a gente vai dialogando aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.